Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Eu estou aqui para comentar sobre o que está nos dias atuais acontecendo com o Evangelho. O desvio de finalidade tem sido muito grande. O Evangelho veio para nos anunciar a salvação, veio para nos trazer as boas novas, veio para contar toda a história de Cristo, falar sobre a sua missão, o fundamento dela, que foi morrer por nós no madeiro da cruz, para nos dar a vida, para nos restituir o direito de vida eterna com Deus nos céus. E porque todo mundo sabe que com a queda de Adão todos nós caímos juntos. Todos agora somos fruto do pecado. Mas pela vinda do Senhor Jesus, por sua missão gloriosa, nos veio a redenção, a regeneração e a salvação. E isso é muito bonito. Então o Evangelho traz arrependimento, perdão, misericórdia, compaixão, inclusão. É aquele que cura as nossas feridas, né? O Senhor, nós como ovelhinhas de Deus, estamos nos braços do Senhor. Então, através do Evangelho, recebemos a graça, fomos batizados e hoje servimos a Deus em novidade de vida, porque fala a palavra de Deus que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então nós em Cristo somos novas criaturas, somos novas pessoas, a nossa alma renasceu, ressuscitou porque ela estava morta no pecado, pela graça nós somos salvos. Eu só sei dizer que a obra que Deus fez, está fazendo em cima dessa terra e nós pertencentes a ela, é maravilhosa. Só que a gente fica assustado com a mudança, tudo está muito estranho. Logicamente que a palavra de Deus vai se cumprindo, mas o que mais nos apavora um pouquinho é que essa mudança está muito rápida e está acontecendo dentro das próprias igrejas. Está numa velocidade anormal, o homem está perdendo o senso cristão, o senso de amor, o senso de espiritualidade e está partindo para um caminho que, olha, eu falo para vocês, hein? Nesses dias atuais não sou juiz, não condeno ninguém, mas está difícil a gente falar que a maioria da igreja se salvará. Será que todos estão em Cristo? Será que todos estão convertidos? Será que todos são participantes de uma comunidade chamada igreja para ali se tornarem pessoas melhores, amarem umas às outras, se autoajudarem, se ajudarem também as pessoas? Porque a gente também se autoajuda renunciando ao mundo, renunciando ao pecado, tirando de nós as paixões. E ajudamos as pessoas anunciando o Evangelho, levando Cristo, levando a palavra, falando da salvação, dizendo ao mundo que como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morreremos, né, se isso não acontecer antes do arrebatamento, e também ressuscitaremos. Como Cristo se manifestará em nuvens de glória, também nós nos manifestaremos com Ele. Louvado seja Deus. Então nos foi anunciado um evangelho puro, um evangelho de amor, um evangelho que realmente salva, um evangelho decente, uma história muito bonita, a qual a gente tem que valorizar porque ela é a verdade e não é uma fantasia, não é um conto de fada. Cristo realmente veio a essa terra, morreu por nós, antes, né, sofreu tanto, foi humilhado, mas ele nunca desistiu. E ele disse, como eu venci as aflições desse mundo, vocês vão vencer também. Glória ao santo nome do Senhor. E nós cremos que estamos amparados pela palavra, porque ele disse que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Eu comecei a me congregar no ano de 90. Eu visitei primeiro a Congregação Cristã no Brasil. Foi o primeiro culto que eu participei. Mas eu tinha um amigo da Assembleia de Deus, e ele já antes de eu ir na congregação, ele me falava da igreja, aprendi muita coisa com ele. Ele mora aqui na cidade de Franca também. E quando ele soube que eu visitei a congregação, ele falou, ô Ignaldo, visita a Assembleia de Deus comigo. E eu visitei. Eu me lembro que eu fui
se eu não estou enganado, segunda, quarta e sábado, no Jardim Brasilândia. Quem atendia lá como pastor era o saudoso irmão Eurípides Balsanufo, um pastor que aqui em Franca eu acho que não houve e não haverá igual. Um homem de boa doutrina, de boa educação, e também a Assembleia de Deus naquele tempo, a exemplo da congregação, era muito organizada. Fiquei maravilhado quando eu entrei ali, um culto muito decente, muito organizado, irmãs de um lado, irmãos de outro, tinha realmente ordem e decência. Naquele tempo a Assembleia de Deus era tão ou mais rigorosa quanto a congregação, até em termos de televisão, quase ninguém tinha televisão em casa, as vestes realmente eram de servos de Deus, não eram de freira, não eram as irmãs de freiro, os homens como monge, como tem alguns canais falando aí, não, se vestia com decência, sem sensualidade, era uma coisa muito pura, era uma coisa muito bonita. Hoje, infelizmente, também mudou muito. Então eu fico perguntando para vocês, que evangelho é esse que a gente está vivendo hoje? Mudou tanto. Em algumas igrejas o poder tomou conta dos homens, é ministério perseguindo ministério, é irmandade falando mal de irmandade, rodinha de fofoca para todo lado, panela, o dinheiro tá mandando, é coleta para isso, é coleta para aquilo, é oferta para isso. A irmandade não consegue mais entender por que se fala tanto em dinheiro. É necessário, os prédios precisam ser mantidos, a gente precisa pagar a água, a luz, tem toda a manutenção, tem a obra da piedade, precisa sim, vai crescendo para abrigar o povo, os cultos, precisa dos templos, para a gente estar ali reunido, fazer um trabalho social organizado, porque a igreja não é só culto, ela tem trabalhos sociais que precisam ser instalados, instaurados na sua programação. Então os templos, quanto mais organizados, mais espaçosos, melhor para isso. Então precisa realmente da coleta, da oferta. Algumas igrejas trazem dízimo, e uns concordam, outros não, porque a gente tem muito tipo de interpretação bíblica. Eu não quero entrar nisso, Cada um sabe o que faz, tem a sua interpretação, a gente respeita. O próprio Senhor reconhece, que a gente é muita gente, cada um tem uma mente, cada um tem um entendimento. Então é natural que haja divergências em algumas interpretações, mas no fundo, havendo sinceridade e honestidade, tudo isso nos leva a um só lugar, a Cristo, a salvação. Essa é a intenção do homem justo, da mulher justa aqui nessa baixa terra. Então, irmãos, em muitas igrejas, esse poder, essa panela familiar, ou essa panela de quem tem dinheiro e despreza-se quem não tem. Hoje a gente vê muita acepção. É muito triste ver o que está acontecendo em algumas igrejas. Tirou-se o Espírito Santo de lá e o homem está mandando, e aonde tem a mão do homem é um desastre, é uma coisa terrível. Então é isso, irmãos, muita facção, muita panela. Eu sei o que é uma perseguição por motivo vil, por motivo banal dentro de uma igreja. Hoje o dom de um é bonito, não estou falando do meu, mas quem tem dom sabe, é perseguido, parece que alguém se incomoda porque o outro tem eloquência na pregação, conhecimento na Bíblia, a irmandade gosta, está sempre congregada com a gente, porque tem irmãos, irmão, que ele não só atende culto bonito, ele não é ministério ali para atender culto, ele atende a obra, ele vai na casa do pobre, ele faz visita, ele se torna uma pessoa querida, benquista. O outro não faz, só atende culto, acha que tá bom, não cuida das ovelhinhas de Deus, então ele fica meio que para trás e fica enciumado. Então a gente sabe muito bem o que está acontecendo. Ao invés de a gente ficar contente com o dom do outro, o desenvolvimento dele no seu ministério, cria-se um incômodo. Aquele irmão está indo longe demais, a irmandade gosta mais dele do que de mim. Não é, a irmandade só está dando a resposta, porque na vida é assim, você só colhe o que você planta. Colheu bondade, vai colher o fruto da bondade. Colheu desatenção, vai colher o fruto da desatenção, Você vai ficando meio que ignorado, porque você não dá valor ao seu trabalho, e a palavra fala que o ministério tem que cuidar das ovelhinhas de Deus. Somos pastores, somos apacentadores.
Então tem igreja que é puro poder, pura inveja, não se ganha realmente talvez ali para pregar, para fazer um atendimento, pelo menos a gente acha que deveria ser assim, né? Eu não estou aqui para falar e nem levantar alguma questão nesse sentido, mas eu creio que tem igreja que ainda é o voluntariado, mesmo assim não ganhando nada para atender a obra, é uma guerra, é uma perseguição, e hoje a igreja está sendo esvaziada, porque o resultado está aí, né? Além de não ter conhecimento bíblico, tem essas maldades no meio. O Espírito Santo não estando mais lá é um desastre. A Assembleia de Deus, irmãos, eu vejo aí pastores hoje falando e eu vejo a mudança. Que coisa difícil. Antigamente era um culto puro, hoje os pastores ganham milhares para pregar uma palavra, tem salário alto, tem carro bom, tem terno bom, sapatinho, gravata, camisa, tudo primeira linha, e o dizimista mal consegue trocar um par de sapato a cada 3, 4, 5 anos. Às vezes até tem um sapato novo porque ganhou de alguém um terno, uma camisa, alguma coisa. A mesa do pastor sempre muito bonita e a do dizimista daquele jeito. Eu já visitei irmãos da Assembleia de Deus. Um dia me cortou o coração. Uma família estava sem gasolina para ir se congregar na Assembleia que era ali onde eles frequentavam, o bairro, o lugar que eles frequentavam. O pastor viu que eles sumiram e foi atrás deles. Eles passando necessidade, o pastor falou: vocês sumiram por quê? Vocês não estão dando dízimo. E a família passando necessidade e ainda foi julgado. Então a gente vê que está faltando o amor cristão. Outro dia um rapaz me ligou aqui, conheceu a nossa igreja e queria dar um testemunho. Eu falei: pode dar o seu testemunho, vem aqui, passou o endereço, só que não deu certo, meus irmãos. Ele queria cobrar para dar o testemunho, que eu pagasse pelo testemunho, que a gente pagasse pela estadia de hotel, porque nem em casa ficava. Então hoje a gente vê também, né? O pastor vai visitar uma igreja, cobra para pregar e prega caro, conforme o dom que ele tem, conforme o conhecimento que ele tem, para se contar testemunho, para falar da obra que Deus fez, tem que pagar também se ele visita a sua igreja. Irmãos, que evangelho é esse que só tem dinheiro? E mais, irmãos, bandas, né? Antigamente se gravava aqueles louvores bonitos, puros, quase que só da harpa cristã. Hoje tem as melodias autorais, logicamente, as letras, não sou contra isso, eu gosto, mas virou um verdadeiro comércio. Os artistas também, quanto mais famosos são, quanto mais conhecidos, mais cobram caros por seus shows, né? Vão se apresentar em congressos, vão se apresentar em igrejas, cobram altos preços para cantarem. Se é um show inteiro, tem show aí que já vale 300, 400, 500 mil, tranquilamente, irmãos. A casa de Deus virou covil de ladrão. Infelizmente, Jesus, se tivesse aqui hoje, ia ter que derrubar muito mais coisa do que derrubou lá no templo, lá em Jerusalém, aquela vez, onde ele acusou, né, os homens de terem feito da casa do Pai um verdadeiro covil de ladrões, um lugar de exploração, de enriquecimento ilícito. É o que está acontecendo hoje, uma vergonha. Fora que a política entrou, em época de política dá nojo. Jesus tem que dar licença para o político entrar, se apresentar, se defende o partido, se fala de direita, se fala de esquerda e não se fala quase mais nada da palavra de Deus. O evangelho está corrompido em muitos lugares. Outros lugares, doutrinas estranhas, doutrinas onde o espírito imundo entra lá, as pessoas caem, as pessoas dançam. Irmãos, tem lugar que não é culto mais, é show de idiotices, são bizarrices. Meu Deus do céu, para onde vai esse evangelho? E agora na internet os falsos teólogos estão aí, os falsos pastores, uma guerra. Hoje se prega um evangelho violento, mal educado, as pessoas não têm paciência umas com as outras, querem saber mais do que o outro, e é tapa dali, é tapa de lá, é canal que faz uma matéria, o outro responde, o outro refuta, é uma irmã que tem raiva da outra, o irmão que tem raiva do outro, e lá tem uma diferença, ao invés de tirar a diferença na casa, numa conversa, no mínimo por telefone ali no particular, soltam vídeos. Eu falo aqui que eu vou refutar o irmão tal, eu falo aqui que eu vou refutar a fala da irmã tal, e virou uma guerra de cristão ou de gente que se diz cristã, que está uma vergonha. Eu só digo para vocês, do jeito que a coisa vai, muita
muito pouca gente se salvará. Não tem como dizer que muita gente vai entrar no céu, porque lá vai entrar, irmãos, quem tem amor no coração, quem tem a graça, quem nessa vida tem as boas obras, mas não as boas obras que te salvam, viu? Vou explicar de novo, as nossas boas obras não nos salvam, elas não têm mérito na nossa salvação, mas vai entrar no céu quem tem o fruto do salvo, o fruto da graça, que é o amor, a bondade, a misericórdia, a caridade, a piedade em todos os seus sentidos. Se uma pessoa não tem amor, se uma pessoa não tem atenção para dar para o seu próximo, se uma pessoa ela faz acepção, se ela é avarenta e etc, irmãos, ela não tem a graça de Deus, ela não está transformada, ela não está em Cristo, ela não é uma nova criatura na presença de Deus, tá bom? Fomos justificados pela fé, então somos salvos pela graça. É outra coisa que está sendo ensinado errado em muita igreja. Igreja não é a graça de Deus, igreja não é o caminho que leva para o céu. A graça é Jesus Cristo, somos salvos pela graça, fomos salvos por Cristo através do seu sacrifício no madeiro da cruz. A graça é um dom de Deus, o qual alcançamos pela fé. Glória ao santo nome do Senhor. Está cheio de gente boa, que faz caridade, que dá esmola, e que não fala mal dos outros, que não vai entrar no céu, não vai ser participante das bodas. Quando chegar o dia, o Senhor vai dizer para elas: eu não vos conheço. Ah, mas eu fiz caridade, eu fiz visita. Não, mas você não reconheceu que Jesus, o meu filho, dizendo Deus, é o Salvador, que Ele é a graça, o favor que eu prestei a vocês. Então, meus irmãos, somos salvos pela graça. O convite a essa mensagem: se você quer entrar no céu, vai ter que ignorar algumas coisas. E você que está fazendo errado, repense a sua vida, viu? Você que está se enriquecendo às custas das ovelhinhas de Deus, você que persegue as ovelhinhas de Deus, você que corrompeu o verdadeiro evangelho, preste muita atenção, ainda está em tempo de você se arrepender, ainda está em tempo de você voltar para o primeiro amor, praticar o evangelho que foi pregado a você com pureza de coração. É isso que o Senhor está querendo de nós. Então, meus irmãos, e você que persegue as pessoas, você que prega a heresia, para com isso já, leia a Bíblia Sagrada e vamos voltar aos princípios dessa obra. Vamos voltar aos princípios onde o amor e o Espírito Santo dominavam nas igrejas todas as coisas. Meus irmãos, se fosse eu falar aqui, tinha muita coisa para falar, né? Hoje mudou também as vestes, a sensualidade, esse novo evangelho aí, fala que irmã que veste bem é freira, e fala que irmão que veste bem é monge. Não, irmãos. Quem se veste bem, com comportamento, sem sensualidade, está tirando a malícia da igreja. Vista-se com decência, minha irmã. Vista-se com decência, meu irmão. Vamos nos comportar com decência, ter um diálogo saudável em casa, um linguajar verdadeiramente cristão, educado. Vamos parar de ser violentos quando se trata em pregar o evangelho. Não seja o dono da verdade. Ninguém aqui é dono da verdade, tá bom? Nós todos, com nossas diferenças, estamos buscando do mesmo modo, se sinceros, a salvação de nossas almas. Queremos permanecer em Cristo porque sabemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Saímos das trevas e agora caminhamos pela senda de luz. Essa é a mensagem de hoje. Deus seja louvado.